E aí, tudo bom? Ai, Flávia, tá chegando, tá bem pertinho, né? Tá bem pertinho, tá bem pertinho. E agora é só dar um tapa aí, né, na matéria, uma geralzona naquilo que você já estudou, porque você estudou pra caramba, já fez bastante coisa por aqui. Então agora é dar um tapa, tentar assim, alguma coisinha que esteja aí mal parada, né, fazer uns ajustezinhos, tal, e depois partir para o abraço, né? Depois partir para o abraço. Então hoje a gente vai falar sobre alguns temas que eu ministrei. Depois você também vai ter o gabaritando aí com a professora Patrícia, com o professor Celso e com o Beto, que é o grande temor, né? O grande temor do pessoal, que é a peça, mas aí o Beto também vai dar uma geralzona, né? Ah, tranquilidade, tranquilidade. Você sabe que vai estar tudo no teu material, né? Você sabe que vai estar tudo no seu material. Bom, os 4 temas que eu vou abordar aqui são princípios, poderes, atos e serviços. Então, são esses 4 temas que eu vou abordar aqui. Cada professor vai abordar alguns temas, né? E são esses 4 temas que eu vou abordar com você, tá? Começando com princípios. Começando com princípios. Bom, princípios, você sabe, a gente tem um monte, um monte. Existem alguns mais prováveis de aparecer na sua peça, ou mesmo nas questões, né? Os mais prováveis que podem aparecer aí, autotutela, você já está ligado. Artigo 53, Lei 9784 de 99, súmula 473 do STF, prazo no artigo 54, né, prazo que a administração pública tem para anular, artigo 54, prazo decadencial 5 anos. Esse é um princípio que o examinador aí ele tem um certo apreço. Contraditório, ampla defesa, violação, né, ao contraditório, porque normalmente é o que você vai, na peça principalmente, é violação a princípios. Questão não. Questão não, questão pode até ser violação a algum princípio, mas costuma ser alguma coisa um pouco mais, não é teórica, mas uma coisa em que não necessariamente é o. Na verdade, nas questões eles costumam perguntar sim ou não, né? Pode isso, pode aquilo? Sim, por causa disso. Não, por causa daquilo. Então, nas questões, já não seria exatamente a violação de princípios. Mas na peça, sim. Mas na peça, sim. Então, o princípio da autotutela é um grande candidato a cair na sua prova. O que mais, Flávia? Princípio da impessoalidade pode aparecer na sua prova. Administrador público, né? Não pode utilizar suas obras, seus programas para se autopromover. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que você já anotou aí. O que mais de princípio que pode aparecer para a gente aqui, Flávia? Legalidade, né? Legalidade. Esse violação ao princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei permite ou determina, muitas vezes ela não faz isso, né? E aí você encontra essa violação a esse princípio, e normalmente na peça. O que mais, Flávia? A legalidade, impessoalidade a gente falou. Publicidade pode aparecer? Pode. Aquela lei de acesso à informação, né? A lei da transparência pública, lei 12.257, uma séria candidata. O que mais que a gente pode lembrar aqui dos princípios? Acho que esses são os mais prováveis. Eu peguei aqui provas anteriores, com relação a cada um desses temas que a gente vai abordar aqui, para você lembrar como é que a OAB trata esse assunto. Tá? Então, peças, questões em que nós tivemos cada um desses temas que eu falei para você. E olha só, começando com princípios. Começando com princípios. O que a gente tem aqui? Nós tivemos no exame, esse é princípios? Não, esse é serviços. Vamos para princípios aqui. Aqui está princípios. Aqui uma questão envolvendo princípios. Olha só, olha só. Ricardo, prefeito do município Delta, decide reformar a prefeitura, para tanto pretende, dentre outras coisas, pintar a fachada do prédio com as cores do partido ao qual é filiado. Já começa a acender aqui, né, uma luzinha. Questionado, Ricardo confirma que a intenção é homenagear seu partido, que nesse ano completa 40 anos de existência. A Secretaria Municipal de Obras elaborou o projeto básico, orçou as despesas, o prefeito então publica edital de licitação para contratação de empresa. Pergunta,
E é essa que nos interessa aqui, né? Porque tem a ver com esses princípios que a gente viu. É lícita, é legal a decisão de pintar a fachada do prédio da prefeitura com as cores do partido? O prefeito poderia ter feito isso? É legal, é lícita essa decisão? E aí, resposta: não, Flávia, não poderia ter feito isso. Não poderia. Não é lícita a decisão de pintar a fachada com as cores do partido. A utilização de cores do partido político faz com que a reforma esteja associada à gestão do prefeito, ferindo assim o princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição. E observação, né, o examinador também aceitou a fundamentação no princípio da moralidade. Então, cabia a impessoalidade ou cabia também a moralidade. Então, facinho, né? Ó, pergunta: é lícito, é sim ou não e por quê? Né? Sim ou não e por quê? Princípio da impessoalidade. Esse daqui, vamos ver. Fiscal da execução de um contrato constatou a existência de vício, de ilegalidade. Vício insanável, não dá para corrigir, não dá para convalidar. No edital da licitação que lhe deu origem, mas o referido vício não foi objeto de impugnação pelas concorrentes. Razão disso, encaminhou informação à autoridade superior competente, com indicação dos motivos da ilegalidade, toda hora batendo em vício e ilegalidade. Então, responda. A administração contratante pode anular o procedimento licitatório em razão de vício insanável e, por conseguinte, o contrato administrativo cuja execução se encontra em curso? B. Ao particular contratado deve ser assegurado o direito de manifestar-se previamente sobre a anulação? Dois princípios aqui. Resposta afirmativa. Ó, pode anular? Pode anular, está falando em ilegalidade, resposta afirmativa. No exercício da autotutela, a administração vai anular o ato portador de vício, de ilegalidade. E fundamentaram aqui na lei de licitações porque se tratava de contrato, né? Se tratava de contrato. Letra B, pergunta B. Ao particular deve ser assegurado o direito de manifestar-se previamente sobre a anulação? Claro, Flávia, assegura ampla defesa e contraditório, não é isso? Resposta afirmativa. A pessoa tem que ter a oportunidade, o direito de se defender. E aí, garantia constitucional, artigo 5º, inciso 55. Então, pergunta: sim, não e por quê? Sim, não, por quê? Outra, aqui era uma peça. Diante de fortes chuvas que assolaram o município Alfa, fez-se, alguma coisa aqui que eu não consigo ler, na localidade, legislação que criou o benefício denominado aluguel social para as pessoas que tiveram suas moradias destruídas por tais eventos climáticos, mediante o preenchimento dos requisitos objetivos. Então, para receber esse aluguel, tinha que preencher uns requisitos objetivos estabelecidos na lei, dentre os quais a situação de hipossuficiência e a comprovação de comprometimento das residências familiares pelos mencionados fatos da natureza. A Maria preenche todos os requisitos determinados pela lei. E, ao contrário de outras pessoas que se encontravam na mesma situação, teve indeferido o seu pedido pela autoridade competente. Impetrou mandado de segurança sob o fundamento de violação de direito, e diante da existência de prova pré-constituída acerca de suas alegações. Ingressou com mandado de segurança. Até aí, estão narrando os fatos. A sentença denegou a segurança, sob o fundamento de que a concessão do aluguel está no âmbito da discricionariedade da administração. Flávia, mas assim, se os requisitos são objetivos, estabelecidos na lei, ela preencheu os requisitos, aí a sentença disse que essa concessão do aluguel está no âmbito da discricionariedade. Falou em discricionariedade, você já lembra, né? Possibilidade de se avaliar conveniência, oportunidade, não é isso? Tá bom. Nesse caso, é possível isso, avaliar? O mérito não pode ser invadido pelo Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, tal. Bom,
medida era apelação, né? Sim, Flávio, já tinha sentença aqui, né? Já tinha sentença e ele esclareceu no enunciado, o examinador, já foram apresentados embargos de declaração, sem qualquer efeito modificativo. Então, sentença, apelação. Muito bom. Fundamentação, que é o que nos interessa aqui nesse nosso apanhado. Fundamentação. Impugnar o fundamento, no sentido de a concessão do aluguel social, se submete à discricionariedade. A lei elenca os requisitos, não dá margem de escolha para o administrador. Portanto, trata-se de ato vinculado. Ato vinculado. Né? Não permite ao agente fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Então, um dos fundamentos era esse daqui. Tinham outros fundamentos, claro, né? Existência de violação de direito líquido e certo, porque preencheu os requisitos, tal. Violação ao princípio da isonomia. Por quê? Todo mundo, outras pessoas, receberam e estão na mesma situação da Maria. Então, é o que a gente comentou. Violação a princípios. Ah, Flávia, se eu não coloquei violação ao princípio da isonomia, eu perdi ponto? Perdeu. Perdeu o ponto quem fez essa prova e não colocou. Aí, se eu tivesse colocado, sei lá, violação ao princípio da moralidade, tal, teria algum prejuízo? Não, né? O que você coloca a mais não é problema. O que você coloca a mais não é problema. O problema é quando você coloca a menos, né? Ou quando você, melhor dizendo, não coloca, tá? Então, violação a um princípio, tenta encaixar algum aí na sua prova, tá? Tenta encaixar. Então, alguns temas relacionados a princípios. Tem outros aqui, mas senão a gente, né, não vai abordar outros assuntos. O outro assunto que me foi determinado, poderes. Poderes. Bom, poderes, o grande, vamos dizer, a grande estrela, né, em termos de poderes, é o poder de polícia. É o mais provável. Os outros podem cair também? Claro que podem, claro que podem. O poder de polícia é o mais provável. Quando se fala do poder hierárquico, poder hierárquico eu já lembro, hierarquia tal, aí eu vou buscar a minha resposta, muito provavelmente, vai falar de delegação à vocação, eu vou lá para a lei 9784 de 99, começa ali no artigo 11, né? Esse é um assunto que pode aparecer. Quando a gente fala de poder disciplinar, punição, é mais difícil de aparecer. Punição, normalmente, quando se trata disso, vai lá para o PAD, né? Aquele assunto de PAD lá, processo administrativo, sindicância. Quando a gente fala de poder regulamentar os decretos, os tipos de decretos, lembra? Você vai ver, tem uma questão aqui, não sei se a gente vai chegar a ela, que fala do decreto de execução, que o examinador cobrou do candidato esse conhecimento do decreto de execução. E como já falamos, o poder de polícia é o mais provável. O mais provável. E aí você vai lembrar dos atributos do poder de polícia, dos atributos: discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade. Não é isso? Esses os atributos, as características do poder de polícia. É o mais abuso de poder, abuso de autoridade, nas duas espécies. Lembra? O excesso de poder. A autoridade tem competência, mas se excede, vai além, comete abuso de poder na modalidade excesso de poder. E tem também a outra modalidade, que é o desvio de poder ou desvio de finalidade. A autoridade é competente, atua nos limites, mas com finalidade diferente da prevista em lei. Então, é mais provável aí poder de polícia, talvez esse abuso de autoridade. Vamos dar uma olhadinha como isso aparece nas provas ou como vem aparecendo nas provas? Olha aqui, poderes. Poderes. Maria construiu de forma clandestina um imóvel residencial em local de risco. E, em razão disso, a vida de sua família e outros imóveis situados na região estão ameaçados. A autoridade policial não, municipal, policial nada, Flávia, é poder de polícia administrativa aqui. A autoridade municipal competente, por meio do devido processo administrativo, legal, né, processo, tomou as providências cabíveis para determinar e promover a demolição da construção, nos exatos termos da legislação local.
Tá tudo aparentemente nos conformes aí, né? Tudo dentro da legislação. Diante dessa situação hipotética, respondo os itens a seguir. Pode um município determinar unilateralmente a obrigação demolitória? Sim ou não, por quê? Resposta? Claro que pode, Flávia. Estamos falando de poder de polícia, né? Limitação de direitos individuais em benefício da coletividade. A Maria construiu de forma clandestina. Ah, mas ela que construiu é dela. Não, mas isso está colocando em risco a coletividade. Além da própria família da Maria, outros imóveis. Limitação de direitos individuais em benefício da coletividade. Então, poder de polícia que goza do atributo da coercibilidade. Veja que o examinador aqui deixou também a imperatividade. Nós vimos a imperatividade como um dos atributos do ato administrativo, mas ele permitiu, foi camarada aí, né? Fala de atributo da coercibilidade ou imperatividade, por meio do qual a administração pode impor unilateralmente obrigações. Lembra, nós vimos, né? A administração pública impõe obrigações unilaterais. E aí, letra B. Se a Maria não demolir, se a Maria não fizer isso, o município está obrigado a postular a demolição em juízo? Se a Maria não demolir, se ela não cumprir aquela obrigação que foi imposta, o município vai fazer isso. Ele tem que ir ao judiciário para isso? Não, né? Não. E por que o município não precisa ir ao judiciário? Resposta negativa. Porque estamos falando de autoexecutoriedade, que autoriza a administração a executar diretamente seus atos sem necessidade de se recorrer ao judiciário. Então, autoexecutoriedade. Veja que nessa questão aí, tanto na letra A quanto na letra B, o examinador meio que dá uma misturada em poder de polícia e ato administrativo, né? Meio que mistura poder de polícia e ato administrativo. Tanto que aceita imperatividade ou coercibilidade. Tudo bem, tranquilo, né? Tranquilo. Outro, vamos ver aqui. Aqui era peça. Na esfera criminal, um aluno, ele atacou a professora porque ele estava inconformado com a nota que lhe fora atribuída, ele atacou uma professora com canivete, exigiu que ela modificasse a nota. A professora, para repelir a iminente agressão, desarmou o Marcos, derrubou o aluno e ele quebrou o braço. Aí foi instaurado um PAD, para apurar a responsabilidade da professora. A professora foi denunciada pelo crime de lesão corporal. Pode, Flávia, ser denunciada e sofrer um processo na esfera criminal e na esfera administrativa? Tranquilo, a gente sabe disso, né? É possível. 812 de 90, artigo 125. Essas sanções são independentes entre si, não é isso? Tudo bom. Aí, a professora foi absolvida. Ficou provado que ela agiu em legítima defesa. Decisão transitou em julgado. Processo administrativo, entretanto, prosseguiu sem a citação da servidora. Aí já está na cara. Não permitiu à servidora, à professora, se defender. Não permitiu. Então, aí você vai. Aí teve o PAD, não sei o quê, foi cientificada da demissão. No mérito, violação ao contraditório e ampla defesa. Por quê? Ela não foi citada, como é que ela podia se defender nessa situação? Violação contraditória e ampla defesa. Na hipótese de absolvição criminal com fundamento em excludente de ilicitude, não é espaço para aplicação do resíduo administrativo, uma das hipóteses de mitigação, princípio da independência. Muito bom. Então, essa era a peça aqui, falava o artigo 126, da 812 e tal. Muito bem. Outra peça aqui. Vamos ver uma questão. Essa peça acho que aparece depois aí. Questão. Estrutura, poder de polícia aqui, a estrutura administrativa, uma autarquia
responsável pelo desempenho das funções estatais na proteção e defesa dos consumidores, tal. E aí a pergunta era o seguinte: a autarquia possui o poder de aplicar multa a uma empresa de bebidas? A autarquia pode aplicar multa? Pode. É pessoa jurídica de direito público. Então, no exercício do poder de polícia, pode fiscalizar, encontrando irregularidades, pode aplicar sanções, né? Olha aqui, ó. Inclusive, fala do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque a definição de poder de polícia, nós vimos, está lá no CTN, mais especificamente neste artigo 78. Ok? Então, tá vendo, né? O mais provável poder de polícia aparecer aí na sua prova. Muito bom. Outro tema, atos administrativos. Atos administrativos é um tema mais viajandão, né? Atos administrativos, você precisa muito da 9784 de 99. Além de outros dispositivos, mas a 9784 de 99 é muito importante. Quando você vai estudar atos administrativos, primeiro já vimos, tem aquela história de anulação, revogação do ato, né? Isso também, isso aparece no no princípio da autotutela, mas aparece também nas formas de extinção do ato administrativo, né? Aparece nas formas de extinção. O ato é anulado, o ato é revogado. Também temos os atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade. Veja que as questões a gente vai ver aqui, as questões de poder de atos administrativos meio que se misturam com as questões relacionadas a poderes. Vamos dar uma olhadinha em algumas questões sobre atos? Você vai ver que eu estou falando aqui, essa história de misturar com poderes é verdade, ó. Como que o examinador aparece nos atos administrativos? O Congresso Nacional aprovou recentemente uma lei que restaurou diversas carreiras do funcionalismo público federal, concedeu reajuste remuneratório. O Congresso aprovou uma lei dando um reajuste na remuneração. Especificamente em relação aos analistas administrativos de determinada agência reguladora, foi instituída uma gratificação de desempenho. Ao proceder os cálculos, a administração interpreta equivocadamente a lei, calcula a maior o acréscimo. Deu mais do que a lei tinha dado, né? Errou. Erro que só é percebido alguns anos depois de iniciado o pagamento. Começou a pagar, fez o cálculo errado, depois de anos que descobriu. Responda: se não existe má-fé dos servidores, a administração pode rever a qualquer tempo os cálculos e exigir a devolução da quantia paga indevidamente? Se não existe má-fé, a administração pública pode rever a qualquer tempo? Não, né, Flávia? A administração possui o prazo de 5 anos para anular atos administrativos, artigo 54 da 9784 de 99. Letra B. O ato da administração que resultar na revisão do cálculo precisa obrigatoriamente ser motivado? Vai rever o cálculo, precisa dizer por quê? Claro, esta é a regra. A administração deve obrigatoriamente motivar o ato. Artigo 50, inciso 1, 9784 de 99, ou 50, inciso 6 ou 8º, tudo da 9784 de 99. Né? Então, atos administrativos, esta é uma lei muito importante. Vamos ver outra questão. Ministério X efetua a doação de um imóvel em área urbana extremamente valorizada para que determinada agência de turismo da Europa construa sua sede no Brasil. Meses depois, o ministro revoga o ato de doação ao fundamento de que era nula. Aqui já deu erro, Flávia. Se era nula, tinha que anular e não revogar. Aqui já bati o olho, já vi um erro, né? Anulação, revogação, aquela história. Por não se enquadrar nas hipóteses legais de doação de bens públicos.
A empresa pede a reconsideração da decisão, argumentando que não existe qualquer ilegalidade no ato. Letra A. Há, de fato, alguma ilegalidade na doação constante do enunciado? Aqui é mais bens, né? Mas, de qualquer forma, resposta é afirmativa. Alienação de bens imóveis pertencentes à União, artigo 17, né? Lei de licitações aí, Lei 8666 de 93. Resposta, a letra A era sobre alienação de bens, artigo 17. A letra B. É juridicamente correta a revogação da doação fundamentada na ilegalidade? Errado, Flávia, errado. Não é correta a revogação. A revogação é fundamentada em motivos de conveniência e oportunidade. Diante de vícios de legalidade, a administração vai anular os seus atos, conforme entendimento doutrinário tradicional expresso jurisprudencialmente na súmula 473 do STF. A história, né? Alegação. Ah, Flávia, essa se cair, eu vou matar a pau. Vou matar a pau. Essa é uma peça que estava lá no tema de poderes e está aqui também em Atos. Tá? O João, analista de sistemas dos quadros do Ministério da Educação, foi demitido do seu cargo por meio de portaria após responder a processo administrativo em que restou apurada infração funcional relativa ao recebimento indevido de vantagem econômica. Exatamente pelo mesmo motivo, mesmo fato, aliás, João também foi processado criminalmente. Sabemos que pode. E foi absolvido criminalmente por negativa de autoria. Já sei, Flávia. Se houve absolvição criminal por negativa de autoria, ele tem que ser absolvido também nas demais instâncias. Aí o João o procura, narrou os fatos, está em profunda depressão, papapá, tá, peça. Medida em ação, papapá, não dava para mandado de segurança, ultrapassou o prazo decadencial na época, tal. Então, o que vai pedir? Invalidação da pena de demissão em razão da absolvição penal por negativa de autoria, artigo 126 da 812. O tema incomunicabilidade das instâncias. Ok? O que mais? Vamos ver aqui. Essa daqui, ó. Presidente da República, inconformado com o número de servidores públicos na área da saúde, que responde a processo administrativo disciplinar, eles estão respondendo, tá? Não foi provado nada. Resolve colocar tais servidores em disponibilidade e, para tanto, edita um decreto extinguindo os cargos destes servidores que estão respondendo PAD. Considerando a hipótese apresentada, empregando os argumentos, responda. Letras A, B e C aqui, ó. Letra A. A extinção de cargos públicos por meio de decreto é possível? E aí? Não pode, Flávia, não pode. Isso é matéria de lei, tá? Só é possível extinção de cargo público por decreto se vagos. Lembra? Artigo 84, inciso 6, a linha B, o tal do decreto, uma das hipóteses do decreto autônomo. É possível a extinção de cargo por decreto se estes cargos estiverem vagos. Se não, tem que ser através de lei. Lembra, nós vimos os tipos de decretos. Decreto de execução, decreto autônomo. Aí, letra B. É correta a decisão do presidente de colocar os servidores em disponibilidade? Porque estão respondendo à PAD? Claro que não, né, Flávia? É inconstitucional. Chefe do executivo utiliza a disponibilidade com desvio de finalidade. Disponibilidade não tem como finalidade sancionar. Disponibilidade não tem como finalidade sancionar. Abuso de poder na modalidade desvio de poder ou desvio de finalidade. E letra C, aí era mais relacionado com o tema agentes públicos, né? Durante a disponibilidade, eles recebem alguma remuneração? Recebem, mas vai ser proporcional
artigo 41. Muito bom. Último tema que eu vou abordar com você é serviços públicos. E dentro de serviços públicos, importante, os princípios, concessão, contrato de concessão e a parceria público-privada. São os principais temas. A chance de cair alguma coisa dentro desses assuntos aqui, né, que a gente trata dentro do tema serviços públicos, é muito boa, é muito boa. E a boa notícia, e você vai ver isso aqui, a gente vai dar os exemplos de como o examinador cobra esse assunto, lei. Você vai pegar a 8987 de 95, vai pegar a 11079, que é a das PPPs, e vai partir para o abraço, né? E vai partir para o abraço. Vamos ver aqui como é que o examinador perguntou sobre serviços públicos? Ó, na prova passada, a peça foi sobre PPP. E texto de lei, hein? Texto de lei. Para incentivar a prática de diversos esportes olímpicos, a Secretaria de Esportes de determinado estado publicou edital de licitação para PPP na modalidade patrocinada, que tinha por objeto as quadras, uma arena poliesportiva, aporte de dinheiro, contava a história. Mas olha só, o que eu quero te mostrar é o gabarito, como é realmente texto de lei, né? Prazo de vigência do contrato não pode ser superior a 35 anos. Artigo 5º, inciso 1 da lei 11.079, PPP. Falou de PPP, você já vai para 11.079 de 2004. A contraprestação, esses aqui são os fundamentos que você tinha que colocar na sua peça. A contraprestação deve ser precedida da disponibilização do serviço nos termos, artigo 7º da lei das PPPs. Como o aporte de dinheiro corresponde a 80%, é necessária autorização legislativa específica, violando artigo 10º, parágrafo 3º, lei das... fundamentação, tudo com base na lei das PPPs, nos artigos da lei, né? Nos artigos da lei. Essa peça, última prova aí, falando sobre PPP. Aqui, peça também, sociedade empresária leve e traz via concessão, explora, né, via concessão, o serviço público, transporte de passageiros no município, conhecido pelos altos índices de criminalidade. Com base nisso, a referida concessionária encontra grande dificuldade em contratar motoristas, porque tem altos níveis de criminalidade. A solução para não interromper a prestação de serviços for contratar profissionais sem habilitação. Olha que maravilha, que solução mais maravilhosa, né? Para a direção de ônibus. Em paralelo, a empresa usa ônibus antigos, poluentes, em péssimo estado de conservação. Bom, falou de concessão, já estou com a 8987 de 95 aberta, né? Acertou informalmente com todos os funcionários que os veículos não deveriam circular após as 18 horas, porque a partir desse horário os índices de criminalidade são maiores. Nossa Senhora, aí foi esse barraco todo, né? Bom, gabarito. O que você ia alegar? No mérito. Violação ao dever de adequação na prestação do serviço. Artigo 6º, parágrafo 1º, que tem no artigo 6º, parágrafo 1º da 8987 de 95, os princípios, não é? A busca da prestação de um serviço adequado. Serviço adequado. A concessão pressupõe a prestação de serviço público em condição segura para os usuários. Isso não está sendo feito porque os motoristas não têm habilitação. Os veículos estão em péssimo estado de conservação, viola o princípio da segurança dos serviços públicos. Tá? Utilização de veículos antigos viola o princípio da atualidade, definição que está lá no artigo 6º da Lei 8987 de 95 também. Concessão pressupõe a prestação de serviço público contínuo, viola o princípio da regularidade e continuidade. Tudo violação de princípios, artigo 6º, Lei 8987 de 95. Fundamentação, tudo nesse sentido, não é isso? Muito bom, isso era peça também.
Aqui envolvia contrato. Aqui era convênio público. Também interessante, lei dos convênios, né? 11107 de 2005. 11107 de 2005. Falou de convênio, essa é a lei, né? Falou de convênio. Convênio, não, desculpa, consórcio público, a louca. Falou de consórcio público, esta é a lei. 11107 de 2005. 11107 de 2005. Ó, criar um consórcio, falou de consórcio público, você já abre 11107 de 2005. Aqui também, ó, questão serviço público, Lei 8987. Estado ômega, após os devidos trâmites, promoveu a concessão comum. Concessão comum é a da Lei 8987 de 95. Se fosse uma concessão especial, aí era PPP, né? PPP, concessão especial, concessão comum, 8987 de 95. Promoveu a concessão comum, serviço de gás canalizado, 20 anos, regime de exclusividade. Bom, perguntas. Eu só quero mostrar como o negócio é texto de lei mesmo. É possível a concessão pelo Estado ômega em regime de exclusividade? Pode concessão em regime de exclusividade? Pode. A exclusividade é possível na situação? Artigo 16. Concorrência, inviável técnica, econômica, artigo 16. Tá? Outra pergunta. Agiu corretamente ao promover, o governador, ao promover a rescisão unilateral em questão com o fundamento legal disposto? Ele rescindiu o contrato e fez errado. Por quê? Porque se a extinção da concessão for por razões de interesse público, isso deve ser caso de encampação. Então, ele deve ter feito aqui na questão, ele rescindiu por caducidade, fez errado, né? Em questão era muito relevante, decidiu promover a rescisão por razões de interesse público. Por razões de interesse público. Então, neste caso, realmente era caso de encampação. Artigo 37, Lei 8987 de 95. Encampação, artigo 37, caducidade, artigo 38. Que mais? Questão cumprida, né? Aqui também consórcio. Consórcio já vai, aqui pode ser... Ah, não era consórcio público, é consórcio privado. Consórcio vencedor do certame pode ser obrigado a pagar pelos estudos. Aí, resposta, sim, consórcio pode ser obrigado a pagar pelos estudos. Artigo 21. Gente, e a Lei 8987 de 95 é uma lei curta, né? É uma lei curta, isso que é legal. É uma lei curta, é mais fácil de você encontrar a resposta. É mais fácil de encontrar a resposta. E aí, outra pergunta, não era o consórcio público, é consórcio privado. Consórcio Sigma está obrigado por lei a se constituir em sociedade empresária antes da celebração do contrato com o poder concedente? Não. O edital, não a lei, pode exigir, artigo 20 também. Texto de lei, texto de lei. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Também Lei 8987 de 95. Primeiro, perguntando sobre subconcessão. Caso seja silente o contrato de concessão, pode haver a subconcessão? Não, Flávia. Subconcessão só é permitido quando houver expressa previsão contratual. Artigo 26. Artigo 26. E, se autorizada a subconcessão, a sociedade pode escolher livremente uma das empresas? Não, Flávia. A outorga de subconcessão precedida de concorrência, artigo 26, também Lei 8987 de 95. Tranquilo, né? Tranquilo. Ó, serviços públicos, Lei 8987, Lei das PPPs, tranquilo, fácil de você responder aí, não só as questões, mas também fundamentar a sua peça. Beleza? Muito bom. Mais importante, calma, tranquilidade, para você manusear o seu material e achar a resposta. Tá lá, você tem que ter calma,
dividir bem o seu tempo, né? Para não ficar sobrando, ou pior, não ficar faltando. Dividir bem o seu tempo, com calma, você vai encontrar a sua resposta. Beleza? Muito bom. Vem aí outros professores com outros temas. Excelente prova. Ó, arrebenta, mas mata a pau, arrebenta, bota para fora tudo isso, né? Bota para fora tudo isso, arrebenta, vai buscar a sua carteira. E você sabe, né, que a de administrativa é folheada a ouro, né? É folheada a ouro. Beijo grande, boa prova.